A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aleluia, muito bem. Nós continuamos aqui o nosso estudo falando sobre a idolatria e seus males. Então nós vimos aqui que a idolatria ela é tão fascinante, né, para as pessoas, né, e há vários fatores que se explica que mesmo as nações pagãs, né, que estavam ali em redor de Israel, eles criam adoração em vários deuses. Por isso que Deus ele estabeleceu, né, a lei, dizer que ninguém poderia esculpir para si imagem ou escultura, né? Então, hoje em dia também o mundo, existem vários tipos de deuses. Hoje nós temos vários deuses que ainda se colocam no meio e impede muita gente de olhar realmente para Deus, né? A natureza real da idolatria, então nós sabemos que não se pode compreender a idolatria se não saber realmente o significado, e a Bíblia ela nos mostra o significado real, né, de idolatria. E a idolatria ela age em vários hábitos. Então nós vamos saber que a aversão de Deus à idolatria, porque Deus não tolera, né? Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. A palavra de Deus nos fala que a glória dele não dá para ninguém. E isso a gente tem que buscar compreender de uma forma assim muito simples e muito verdadeira. Nós somos o que? Nós somos a criatura, nós somos criação. Deus criou todas as coisas. Então, Deus, por ser o Criador de tudo, a Ele a honra e a glória. Por quê? Porque Ele criou. Se eu tivesse criado todas as coisas, lógico que eu ia querer a glória e a honra para mim, porque eu criei todas as coisas. Então isso é muito fácil da gente compreender. O que muitas pessoas não querem entender é o seguinte, é o fato de que, como ele é um ser pensante, é um ser que raciocina, que tem raciocínio lógico, de todos os animais, né? O único animal, o único ser vivente que tem raciocínio lógico, né, que tem uma mente pensante é o ser humano, é o ser humano. Nenhum outro ser vivente que ande, que veja, que tenha sentimentos assim, tenha sentidos, né? Sentidos. O único que tem é o ser humano. Então, o homem, por ter essa habilidade, ele acha que ele pode se igualar a Deus. E é justamente nesse ponto aí que entra a idolatria. Então, Deus ele nos adverte, né, acerca de não sermos pessoas idólatras, não adorar. E o que é que acontece? Muitas vezes uma pessoa ela se sobressai na sua potência, na sua inteligência, e ela começa a estar incutido. Por quê, irmãos? Vamos entender uma coisa: todo ser humano existe dentro de si um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela essência da presença de Deus, o fôlego de vida, o Espírito Santo. Porque quando Deus criou o homem, o que é que acontece? Ele soprou dentro do homem o seu espírito, ele soprou em suas narinas o seu espírito, o seu fôlego de vida, e o homem passou a tornar alma vivente. Gênesis, você vai ver lá o capítulo da criação, você vai ver isso descrito lá. E Deus ele sopra. Então, quando Deus ele toca no corpo do homem, ele toca pelas narinas, e dentro do homem é colocado o espírito de vida. E Deus ele não volta atrás nas suas decisões. Então, se ele deu o espírito de vida para o homem tem o espírito de vida. E era para o homem viver na sua presença o tempo todo. Na viração ele vinha ter com o homem.
E quando ele cria o homem para ser o governador deste mundo, para zelar do mundo, zelar de toda a criação de Deus. Olha só que responsabilidade. Deus cria todas as coisas e Deus nos forma o homem para ser o seu gerente aqui na terra, ser o seu administrador aqui na terra, ser o zelador aqui da terra. Irmãos, olha só as funções maravilhosas que Deus nos dá, de governar a terra, de zelar pela criação de Deus, entendeu? Por isso que eu acho que por isso que os anjos caídos, os espíritos caídos, né, eles têm aversão ao homem e querem destruir a obra de Deus, né? Então, em primeiro lugar, Deus ele advertia frequentemente contra a idolatria no Antigo Testamento. Olha só, nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus a que não seja o Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus Criador, entendeu? Então vamos olhar em Êxodo capítulo 23 e 4, melhor dizendo, vamos ler aqui, né? Êxodo capítulo 20, versículo 3 e diante fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Muito bem. Aqui quando Deus está falando assim que não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo assim: este mandamento ele proíbe o politeísmo, a adoração a vários deuses, a muitos deuses. Só existe um Deus, que caracterizava todas as religiões do Antigo Oriente, próximo ao povo de Israel. Por isso, quando ele estabelece esse mandamento, né, ele estabelece não somente para aquele povo, mas para todos, né? Israel não devia adorar nem invocar nenhum dos deuses de outras nações. Deus lhe ordenou a temer e a servir somente a ele. Esse mandamento aplicado aos crentes no Novo Testamento. Então, este mandamento também foi aplicado no Novo Testamento. Importa pelo menos 3 coisas. Primeiro, a adoração do cristão deve ser dirigida, né, do crente a Deus, deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Não deve haver jamais adoração ou oração a quaisquer outros deuses, ou seja, nós não devemos orar para outro Deus, a não ser para o Deus Criador, o Eterno, né? Ao Senhor Jesus, porque Jesus já estava no princípio com Deus, era Deus. Jesus fez parte de tudo isso, né? Então ele, né, nós devemos clamar o nome dele. Espíritos ou pessoas falecidas, ou seja, pessoas que tiveram a sua vida piedosa, viveram bem, morreram, foram pessoas que temeram a Deus. Então, se eles tiveram uma vida na presença de Deus, estão esperando a volta de Jesus também, né? E nem se permita buscar orientação e ajuda da parte deles. Então, tem alguns textos aqui, Levítico 17:7, vamos ler. Diz assim: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isto lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Aqui Deus declara que qualquer outro sacrifício que nós possamos fazer é oferecido a demônios. Olha só, meus queridos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: escutem, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 16 e o 17 fala assim: com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram, ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que viram há pouco, diante dos quais os seus pais não temeram. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta, a primeira epístola aos Coríntios, ele escreve assim, capítulo 10, o versículo 19 e o 20. O que quero dizer com isto? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Ou seja, nós não podemos estar adorando outro a não ser o nosso próprio Deus. Por quê? Porque, como já falei, Ele é o nosso Criador. Então, o primeiro mandamento trata principalmente da proibição da adoração aos espíritos, que pode se denominar demônios, através de quê? Através do espiritismo, da adivinhação, do ocultismo, e outras formas de idolatria. Em segundo lugar, o crente deve totalmente consagrar-se a Deus. Somente Deus, mediante sua vontade revelada e a sua palavra inspirada, pode guiar uma vida boa, uma vida saudável, uma vida na presença dele, uma vida que todo cristão, todo crente deve ter. Em terceiro lugar, o crente ele deve ter como seu propósito de vida buscar amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, confiando nele para conceder aquilo que é bom para a sua vida. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos, quando nós pegamos a palavra de Deus, começamos a praticar em nossa vida, a bênção do Senhor ela vai estar sobre nós. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 22, 37. Jesus, declarando aqui, ele diz: e disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse amor requer uma atitude de coração pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele. Então Deus ele pede que todos quantos creem em Cristo e que recebem a salvação é o amor devotado a Ele. Então devemos nos esforçar para obedecer-lhe e sinceramente nos importarmos com a sua glória e a vontade na terra. Aquele que realmente amar a Deus desejarão compartilhar do sofrimento por amor a Ele, promover o seu reino e viver em prol da sua honra e dos seus padrões de justiça na terra. Nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, inspirado pelo seu amor a nós, mediante a qual Ele deu seu Filho para nos salvar, como está escrito lá em João 3,16, que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso amor deve ser idêntico ao amor expressado lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim, 12, 1 e 2.
Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é um culto racional de entendimento, de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, ele quer fazer algo maravilhoso. O amor de Deus abrange um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. A fé como firme e inabalável aliança com Ele, a quem fomos unidos pela filiação, ou seja, nos tornamos filhos de Deus. O fiel cumprimento das nossas promessas e compromissos para com Deus, para com Ele. A devoção cordial expressada em nossa dedicação aos padrões justos de Deus no meio de um mundo que o rejeita, e o anseio pela sua presença e por sua comunhão, pela nossa comunhão com Ele. Então Deus, ele quer de mim e de você uma aliança, sabe, uma devoção, algo que possamos estar ali diante dele todos os dias, colocando ele sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus, ele ama todos nós. Deus, ele quer que eu e que você possamos ter uma vida de fidelidade a Ele, e que através dessa fidelidade nós sejamos abençoados e transformados. Então, meus queridos, devemos observar isso daí. Vamos ler mais um texto que está lá em Colossenses 3:5. E muitos textos que eu poderia citar aqui, você vai ver a graça, do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Vamos ler Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Veja só, a avareza, que é a idolatria. Primeiro, é permitir que as coisas se tornem centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando assim o lugar de confiança na fé em nosso próprio Deus. Por esta razão, a avareza ou a cobiça dos bens terrenos é chamada de idolatria. Não somente essa avareza, mas qualquer outra coisa que se coloque entre nós e Deus, aquilo que realmente chama a nossa atenção. A idolatria pode significar o professar lealdade a Deus e a sua palavra e, ao mesmo tempo, igual ou maior lealdade a pessoas, instituições, tradições ou autoridades aqui na terra. Nada pode ser colocado em pé de igualdade, nem em superioridade ao nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra, de acordo com a revelação divina. Romanos, no capítulo 1, o apóstolo escreve, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Meus queridos, a proibição da adoração a outros deuses determina que nenhuma imagem deles sejam feitas, e também vetado a qualquer pessoa fazer uma imagem do próprio Senhor Deus. Ele é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito por mãos humanas. Segundo mandamento é que ele concerne ao crente em Cristo e proíbe a feitura de imagens de Deus ou de criaturas, com o propósito de adoração, oração
ou qualquer outro tipo de auxílio espiritual. O princípio motivante desse mandamento está relacionado às três pessoas da Trindade igualmente. É impossível uma semelhança de imagem ou quadro de Deus representar corretamente a sua glória e caráter pessoais. Deus é tão transcendente, tão santo e tão insondável que qualquer imagem dele o desonra e detrai a sua verdadeira natureza, que é aquilo que ele é e tem revelado de si mesmo. Os pensamentos e conceitos do crente a respeito de Deus não devem basear-se em imagem ou pinturas dele, mas na sua palavra e na revelação através da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Então, meus queridos, é muito importante nós venhamos a entender isso daí. Por quê? Porque Deus, ele não é comparado a nada da sua criação, porque ele é, ele é a fonte de toda a criação. Ele foi dele, a partir dele, que tudo se formou, que tudo se criou. Por quê? Porque Deus é excelso, Deus é poderoso. Nós não podemos, daquilo que nós não conseguimos ver, fazer ou imaginar, porque a sua glória é tremenda, entendeu? A sua glória é tremenda. O que nós devemos fazer, o quê? É crer, e somente crer e viver. Meus queridos, nós vamos continuar ainda nesse tema falando sobre a idolatria e seus males. Deus abomina, nós estamos falando a aversão de Deus à idolatria. Deus, ele abomina a idolatria. Por isso, nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos estar continuando falando sobre isso. Por quê? Porque é importante nós saber para onde que nós estamos indo, saber quem é que nós estamos adorando, saber qual é a nossa verdadeira vocação aqui nesta terra, neste mundo. Que Deus possa abençoar você. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu oro para que o Espírito Santo ilumine a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho e o seu negócio. Todos os dias pela manhã nós temos a oração da manhã falando com Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso é muito importante você deixar o seu like. Por quê? Porque isso vai ajudar o canal a levar essa mensagem para as pessoas. Os tempos estão ficando difíceis, Jesus já está se preparando, nós temos que nos preparar para esperar o nosso noivo. Ele está à porta, Jesus está voltando. Nós não devemos vacilar por um momento. Por isso, vamos estar atentos, vamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, examinar para que possamos compreender, saber, o que significa aquilo que Deus quer para mim e para você. Que Deus possa abençoar teu coração. A minha oração é essa. Nós também temos o nosso grupo de oração no WhatsApp. Tá o link aí na descrição. Entre no grupo. Breve nós vamos estar começando mais uma campanha de oração e de intercessão. Sempre nós estamos lá para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que você interaja comigo. Deixe aí, faça a sua oração, faça o seu pedido de oração aí nos comentários, para que eu possa estar intervindo pela sua vida. Eu vou responder o seu comentário em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz e até o próximo vídeo. Amanhã às 9 horas vai sair o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.